Dica 5, tá? Dica 5 está relacionada à questão do vocabulário. O vocabulário ele é muito importante para uma boa apresentação. Então, quem fala, o palestrante, ele precisa se adaptar, se adequar o máximo possível, claro, ao seu público, tá? Para que ele consiga expressar as suas ideias, para que ele consiga expressar aquilo que o outro, né, que ele quer que o outro entenda. Então, se ele usa um vocabulário, né, ele mesmo sendo da área técnica, ele vai falar para uma pessoa que não para um público no geral que não é da área técnica. Então, ele tem que tomar cuidado para usar expressões que de fato as pessoas entendam. Quando for muito importante que seja aquela expressão, ele explique, né, a expressão. Por quê? Senão a pessoa vai se desinteressar, não estou entendendo nada dessa palestra, não entendo nada do que as pessoas falam. E a gente não deve partir do pressuposto que todos sabem tudo. Claro, né, que se você estiver falando com um público da área, você ficar explicando tudo, eles vão falar, nossa, ele acha que a gente é bobo. Então, você tem que conhecer um pouco o seu público. Ah, eu não consegui conhecer o público. O que você faz? Você explica e se justifica. Olha, pessoal, eu estou usando o termo tal, né? Não sei se todos são da área, então eu vou explicar. Quem for da área até me desculpe. Né? E você explica rapidamente. Agora, tente perguntar para quem te convidou, né? Para algum grupo ali que te ajude, né? De onde vocês são, para que você se adeque melhor ali à linguagem. Ok? Então, é complicado você falar de uma linguagem que os outros não entendem. Falar, mas os outros têm que levar a linguagem. Pessoal, mas nem sempre vai funcionar dessa maneira. Então, se você está ali, você quer ser entendido, você precisa se fazer entender. Então, você tem que adequar da melhor maneira, tá? E palavras simples, né? Não quer dizer que sejam palavras sem conteúdo. Não. São palavras com conteúdo, mas que consiga transmitir aquela mensagem que você se propôs. Expressão corporal, tá? Então, tome muito cuidado. Temos que evitar, né, algumas atitudes. Por exemplo, né, aqueles braços, o tempo todo um braço nas costas, assim. Tá? Isso não é muito legal. As mãos nos bolsos também não é legal o tempo todo. A pessoa ficar encostada, né, assim, na lousa, ou seja lá onde for, também é bem ruim. Às vezes tem um pedestal, ela encosta ali. Tudo isso é bem ruim. Então ela tem que tentar, né, se manter ali, num local onde possa ser visto para o maior grupo, né, não encostado, não parecendo estar com preguiça, os braços assim cruzados também não são legais numa apresentação, numa palestra. Né? Então você tem que tentar manter uma expressão corporal mais aberta, mais ativa. Também, né, não se movimente de um lado para o outro. Tem gente que fica assim, né, durante a fala, o tempo todo. Aí você pensa, puxa, esqueci de tomar, né, meu remedinho de enjoo. Você começa até a começar a passar mal. Isso não é ruim, quer dizer, isso é muito ruim. A pessoa não consegue prestar atenção no que você está falando. Tente se manter, claro, não dá para ficar o tempo todo parado assim, né, como se tivesse a guarda do palácio, né? Não tem como. Você precisa se movimentar até, só que seja quanto mais natural, melhor. Em algumas situações, você não pode se movimentar muito, você tem que manter ali um pouco mais. Quando você tiver, por exemplo, uma sala de aula que você tem mais espaço, você pode se movimentar um pouco mais. Então tudo vai depender ali do seu espaço físico. Mas evite esses excessos, tá? Ou ficar balançando, né? Ou ficar se movimentando de um jeito que a gente fica dançando assim pra frente e pra trás também, né? Parece que vai fazer a dança da chuva. Cuidado aí, tá? Tentem manter, né, mais parados, mas haja naturalmente. Tudo bem? Também, ainda em relação, né, cuidado para não ficar muito assim, curvado para frente, né, mexendo o tempo todo, assim, arrumando o botão. Tem gente que tá às vezes com blazer, fica arrumando, mexendo no cabelo, né. Algumas mulheres gostam de ficar, tipo, rodando o cabelo, mexendo nos cachos. Tudo isso pode ser algo ruim, né. Causa a sensação de que você de alguma maneira passa a sensação de que você está nervoso, ansioso, inseguro, e o que não vai causar uma sensação muito interessante para o seu público. Então, a gesticulação, quanto mais natural parecer, e claro, combinar com o seu ritmo de fala, melhor.
né? Mas evite um padrão muito repetitivo. Então tem gente que tem alguns tiques, né? Ela fica sempre fazendo aquele mesmo tique, né? Ela fala e faz sempre o mesmo tique. E isso pode chamar a atenção mais do que a fala da pessoa. Claro, às vezes é difícil nós percebermos isso, tá? Mas você pode perguntar. Inclusive, se você percebeu algum, coloque depois, né, me escreva, para a gente ir corrigindo isso. Porque nem sempre é tão fácil para perceber, porque nós, quando fazemos, nem sempre percebemos. Se você perceber, claro, já evite. Ou se alguém te der uma dica, olha, cuidado. Aí você começa no próximo já ficar mais atento em relação a isso. Entusiasmo, pessoal. Tem gente, né, ainda estamos na dica 6, que é a questão corporal. Tem gente que fala num desânimo, parece que a pessoa está tão cansada, que todo mundo fica desanimado e cansado também, né? A pessoa fica apática, não tem... Então, o entusiasmo, ela é o combustível para que as pessoas deem atenção ao que você está falando. Se quer que a pessoa dê atenção, você tem que ter ali entusiasmo no que você fala. Você está muito cansado. Fica difícil, fica muito difícil, tá? As pessoas não vão te dar a atenção que você gostaria de receber. Também, reforçando a última, pessoas que ficam mexendo ali, camisa, botão, cuidado, procure se acalmar de outra maneira, não tenha esses vícios, porque isso depois pode virar um vício e a pessoa faz sem perceber, então tome muito cuidado com isso, muito cuidado. Mantenha sempre o contato visual, nós falamos um pouco já lá no início, reforço aqui, tá? Não fique simplesmente olhando para o vazio, olhando para o nada. É que eu fico muito nervoso, eu escolho uma pessoa assim, eu fico olhando só para aquela pessoa o tempo todo. Mas e o restante todo ali? Você não vai olhar? Então, tente olhar para aquela pessoa, mas vai alternando o seu olhar. Mas eu fico muito nervoso. Tá bom, escolha algumas pessoas, aquelas pessoas que geralmente sorriem para você. Escolha essas pessoas, mantenha o foco nelas, vai indo, né? Mas ninguém tá sorrindo pra mim. Então sabe o que você faz? Pegue algumas pessoas que você simpatizou mais, olhe pra elas e você comece a sorrir pra elas. Vocês vão ver que depois, quando você olhar, ela não vai, né? Vai dar aquela risada pra você. E isso vai funcionar também. Beleza? Bom humor, pessoal. Bom humor é importante, né? Não dá pra você ir naquela palestra, que a pessoa é sempre mal-humorada. Claro, né? Sempre que todo mundo está feliz o tempo todo, né? Sempre que você vai dar aquela aula, aquela turma que ficou te mandando mensagem a semana inteira reclamando, aí você fala, vou dar aula para aquela turma de novo. Eu sei que é difícil às vezes ter o bom humor, mas isso é fundamental para um bom aprendizado, para uma boa aula, para uma boa palestra. Você foi convidado para palestra, daí você pegou muito trânsito e chega lá estressado. O pessoal que foi ali te ouvir não tem culpa. Então você tem que ter sempre um bom humor. No mínimo, pode não estar alegre, a felicidade plena, né? Que todo mundo tem os seus altos e baixos, mas pelo menos ser gentil, ser educado, ok? E tentar passar essa alegria e entusiasmo, mesmo que não seja o bom humor. Ninguém está pedindo para necessariamente contar piada, embora o humor, a piada, seja uma estratégia argumentativa muito relevante, muito relevante. Beleza? Dica 6. Que não dá também, você tem que organizar aí o semblante. Tem que ter uma certa coerência. A pessoa está contando uma notícia alegre, com aquela cara assim, né? Olha, estou muito feliz. Cadê a felicidade? Ninguém está percebendo aí. Ou a pessoa ao contrário, né? Está contando uma coisa triste, dela tá lá, não, porque o mundo vai acabar. O meteoro vai chegar aqui amanhã, vai acabar com todo mundo. E a pessoa fez, ou ela quer logo que acabe a humanidade, né? Mas às vezes você tem que ter a coerência ali entre... É igual um jornalista, vocês já viram jornalistas às vezes que trocam uma mensagem entre uma reportagem e outra, uma notícia e outra, eles não mudam o semblante, daí estão falando lá de um falecimento e ainda ficar assim, e são duramente criticados e com razão. Então nós temos que ter essa coerência entre o que nós estamos falando e o semblante. Bom? Importante. Dica 7 e última, bom? Tá acabando, olha só.
Dica 7 e última. Tá acabando até o final. No final vamos fazer uma revisão rapidinha. Tópico, você já vai ter entendido tudo, estará pronto para sua próxima apresentação. Aí depois você me escreve e me fala como foi, se as dicas ajudaram, tá bom? Se foi legal ou não. Então, dica 7. Planeje, tá? Tem um roteiro. Numa outra aula, né, que eu fiz para vocês, eu falo como montar apresentações de sucesso. E eu falo sobre essa questão do roteiro. Não dá para você ficar jogando todos os conteúdos aleatoriamente. Você tem que ter ali uma ideia do que você vai falar, né? Organizar os conteúdos de alguma maneira. Então é importante que você tenha um roteiro, até para você ter uma ideia de tempo, quanto tempo vai levar. E também caprichem no encerramento. Vamos falar sobre isso, tá? Então, primeiro, sobre a questão do tempo, pessoal, não ultrapassem o tempo. Você foi convidado para uma palestra, você tem 40 minutos. É muito chato aquelas pessoas que dão 15, 20 minutos, ela quer falar 1 hora. Todo mundo fica entediado, porque você tem outras pessoas para falar. É uma falta de respeito com os próximos que vão falar. Você está tirando tempo dos outros. Você está atrapalhando toda a programação que foi feita. Então, ou seja, você acha que o que você tem a falar é muito mais importante do que os outros. É mesmo. Não. Então você está equivocado, tá bom? Porque é o público que julga o que é mais importante. Então deixa o público ouvir tudo e falar, puxa, aquela palestra, aquela primeira foi muito boa, viu? Teria ficado mais 1 hora. Mas é melhor que o público pense assim do que ele fala, puxa, o cara podia ter falado só meia hora e ter parado. Então, cuidado com o tempo. A aula vocês sabem como que é. Nos últimos 10, 15 minutos, os alunos já era. Ninguém quer mais... Já não estão mais prestando atenção, estão pensando já na janta, no ônibus, na carona. Então, organizar o tempo é muito importante. Bom, ter ali o controle do tempo. Embora a aula você consiga encerrar e continuar na próxima semana, em outro dia, mas uma palestra você não pode, você não tem essa possibilidade. Então, organize-se bem. Roteiro. É importante ter um roteiro ali, tentar seguir o roteiro dentro do possível, para você não se perder aí em devaneios, com começar a contar histórias e tal, e de repente passou muito tempo e você não percebeu. E capriche no encerramento, tá? O encerramento que vai deixar ali a sua última imagem, a última ideia do que foi falado. Tem pessoas às vezes que escapam várias informações ali ao longo da fala, da palestra, mas ela capta ali o encerramento. E ok, né? É alguma coisa que ela conseguiu ali captar, deixar ali registrado. Então, como você pode fazer esse encerramento? Você pode declamar um poema, você pode contar uma experiência profissional sua que você já teve, você pode contar uma história que ilustre bem aquilo. Você pode apresentar um vídeo com uma mensagem que tenha ali um teor relacionado ao tema de preferência, tá bom? Essas frases puramente com conteúdo para autoestima, tal, são legais, mas é importante que você relacione ao tema que você está falando. Tá? Senão a pessoa, eu já vi casos, a pessoa fala, nossa, você foi na palestra? Falando, fui, tecnologia. Que ele falou, ele terminou falando do Charles Chaplin. Mas a pessoa só pegou ali a parte final que nem tem relação com o conteúdo. Então, cuidado ali, tentem relacionar ao conteúdo. E a revisão para a gente finalizar, tá? A revisão, vamos lá. Então, 1. Está com medo? Vai com medo mesmo, tá? 2. Pensem ali na reflexão inicial como uma forma de perder o nervosismo, começar a ter uma relação ali, um vínculo com o seu público. Estabeleça o diálogo para isso, importante, para conhecê-lo um pouco melhor. Prepare-se com antecedência, conheça o tema, prepare a questão das roupas, equipamentos, o conteúdo que você vai falar. Cuidado com a respiração, com a dicção, com a gramática. Escolha o melhor vocabulário para o seu público. Expressão corporal seja natural, mais é menos, né? Então, não precisa aqueles exageros, mas também não precisa ficar, né? Então, mais é menos. Tente manter aí o mais próximo do natural possível, ok? E capriche no encerramento, tá? Lembrando sempre ter muito cuidado com o tempo, ok? Pessoal, então é isso. Espero que essas dicas ajudem vocês nas suas próximas apresentações,
nas suas próximas reuniões, que você tenha muito sucesso aí, tanto na sua vida acadêmica como na sua vida profissional, tá bom? Então é isso, até mais!